E aí, turma, tudo bem? É, a gente vai iniciar a nossa disciplina, Contabilidade Avançada 2, e eu gostaria de abordar um tema também interessante para a gente, muito embora foge um pouco, do conteúdo que a gente vai trabalhar na contabilidade avançada. Esse é o nosso primeiro contato, e eu vou mencionar algumas habilidades, que o mercado busca, sobretudo para vocês, futuros contadores, né, que isso a gente possa tomar como um incentivo para, a partir de agora, a gente possa desenvolver essas, essas habilidades, né, e alcançar essas habilidades para que a gente contemple essa necessidade que o mercado requer. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Bruno, e esse aqui são os meus contatos, tanto o e-mail quanto o WhatsApp. Entre em contato assim que precisar, estarei à disposição e com muita vontade de ajudar, tá? E essa aqui é a nossa agenda. A gente vai fazer uma breve introdução, falar sobre alguma habilidade que o mercado identificou como falta e o que ele pensa que, que a gente pode contemplar. A gente vai falar sobre como a gente alcança isso, né, por meio das estratégias de aprendizagem. E, por último, a gente vai fazer um fechamento. A gente vive num país com pandemia, né, por isso que a gente está aqui distante, falando por vídeo, né, e e-mail, WhatsApp, enfim. E aí a gente também tem uma alta taxa de desemprego, agora o IBGE mencionou, e a gente está no mercado em que é necessário ter conhecimento técnico de uma forma muito boa. Entretanto, é também necessário que a gente tenha algumas habilidades, né, profissionais para que possa tanto situar nesse mercado globalizado, orientado à tecnologia, né, e possa dar conta de acordo com a incerteza que aparece no cenário do trabalho que a gente esteja, né? Tanto numa visão de escritório, quanto de empresas pequenas, grandes, enfim. Então, a gente tem incerteza por conta do ambiente e a gente, com isso, tem vários riscos, vários problemas que a gente pode encontrar ao longo dessa caminhada. Embora a gente esteja num país com pandemia, a gente esteja com um país com várias incertezas, os empregadores eles mencionam o seguinte: a gente tem dificuldade de recrutar pessoas com habilidades para lidar com a incerteza e com vários problemas que a empresa possa desenvolver ao longo da sua caminhada. E aqui eles relataram algumas habilidades que faltam a esses profissionais. Problema em trabalho em equipe, não consegue resolver problemas, não tem uma atitude positiva no trabalho, não consegue gerenciar o conhecimento e a informação e falta criatividade. E esses empregadores, eles mencionam o seguinte: olha, se esses profissionais tivessem essas habilidades aqui, o nosso país ele poderia se recuperar o estado econômico de uma forma mais tempestiva. O desemprego, que a gente sabe, ele terminou por afetar os serviços na nossa área, né? Principalmente pela concorrência que é acirrada, mesmo para quem tem alta qualidade, né? E o nosso ensino, ele termina por enfatizar muito o conhecimento técnico, né? A gente fala muito de aprender os CPCs, aprender o que é uma coligada, né? O que é um controle, business combination, né? Todos esses temas de custos, enfim, todos esses temas a gente é enfatizado durante o ensino, né? E o método que geralmente a gente utiliza é o método expositivo, né? A gente expõe nas aulas, né? Coloca os slides lá e o professor ele termina sendo o ensino centrado no professor, né? Ou seja, ele domina as aulas.
não tem uma certa participação dos alunos enquanto um ou outro levanta a mão para tirar alguma dúvida, né? E aí, outros métodos raramente são utilizados, como o método de estudo de caso, método participação ativa, simulações, projeto em grupos. E esses métodos podem fazer com que esses alunos eles possam desenvolver essas habilidades em lidar com a incerteza, em resolver problemas, em utilizar a criatividade. As pesquisas identificaram os seguintes pontos nos quais a gente precisa desenvolver, né? A gente tem uma lacuna expectativa e desempenho, o que é ensinado em sala e o que é dado na prática contábil, né? A gente ensina o conteúdo, uma visão mais voltada ao conteúdo, mas na prática, além do conteúdo, se necessita de outras habilidades. Os estudantes, eles terminam não apreciando o que os empregadores atribuem a essas habilidades, né? Ou seja, eles dão pouca importância em desenvolver essas habilidades, né? Os educadores, os professores, tendem a colocar mais ênfase na capacidade intelectual, na capacidade técnica desses alunos, né? E aí, os educadores, os professores, eles não possuem, de fato, experiência em incorporar tais habilidades no currículo. A pesquisa também, ela forneceu essas novas habilidades profissionais, né? Fala-se novas porque, de fato, não é tão nova assim, né? Que é um pensamento crítico, analítico, né? Como é que a gente consegue ter um pensamento crítico, analítico, né? Como a gente consegue lidar com a incerteza? Como a gente consegue essa tomada de decisão? Como a gente pode comunicar, ter uma comunicação escrita boa, tanto a escrita e a oral, né? Como a gente faz para planejar uma atividade, gerenciar o tempo, capacidade de organizar o trabalho, aplicar o conhecimento de forma interdisciplinar, capacidade para gerenciar questões cotidianas complexas. Então, são essas habilidades que o mercado ele requer, além de ter um forte conhecimento técnico, né? A gente precisa ter um pensamento crítico, a gente tem que ter habilidade para lidar com a incerteza, a gente tem que gerenciar o tempo, certo? Essas habilidades aí, elas já são mencionadas principalmente pelos órgãos internacionais de contabilidade, né? Eles mencionam que a gente deve ter uma formação que possa habilitar esses alunos, futuros profissionais, a manter a sua aprendizagem depois que terminar, né? E que também possa desenvolver o pensamento crítico, né? Como a gente viu, a mudança é uma constante, exigências para lidar com a incerteza, habilidade de resolução de problemas, educação deve enfatizar o aprender a aprender, ou seja, a aprendizagem permanente. Então, o que a gente sabe é o seguinte, que existem estratégias de contabilidade, desculpa, estratégia de aprendizagem, que, se trabalhada, ela pode desenvolver tanto a aprendizagem permanente do formando, do estudante, né, como também o pensamento crítico. Essas estratégias de aprendizagem, elas são decisivas na medida em que são importantes no desenvolvimento de habilidade e aprendizagem permanente dos alunos e o que? Almeja-se que os alunos tornem-se cada vez mais responsáveis pelo seu próprio aprendizagem. Então, se no momento que a gente vive atual, a gente consegue atribuir atividades para que esse aluno ele busque responder de uma forma mais independente, né? Se busque materiais, faça com que esses alunos busquem novos materiais, certamente a gente está colocando uma certa separação, né, entre a figura do professor e a figura do aluno, em que isso possa incentivar para que o aluno ele comece a ser o responsável pela sua própria aprendizagem, né? E aí as estratégias, ela entra como um ponto principal, porque essas estratégias, se utilizadas, ela pode te oferecer pontos em que você vai planejar a atividade, né?
você vai desenvolver essa atividade no qual você vai buscar materiais, você vai separar tempo, você vai escolher o lugar para fazer e, ao fim, você vai avaliar, né? Então, se a gente colocar a utilização dessas estratégias no âmbito profissional, né, a gente consegue desenvolver o pensamento crítico, a gente consegue desenvolver criatividade, a gente consegue planejar, gerenciar o tempo, né? Tudo por conta de essa competência de utilização de estratégias de aprendizagem. Então, eu vou mencionar para vocês 14 estratégias que eu julgo que podem conduzir a vocês a terem esse pensamento crítico, a criatividade, gerenciamento de tempo, todos esses itens mencionados aqui, lidar com a incerteza, né, aplicar o conhecimento interdisciplinar. Então, eu vou falar aqui dessas estratégias, são 14, tá? A primeira estratégia, autoavaliação. Avaliar sobre a qualidade ou o progresso do seu trabalho, né? Olha, eu verifiquei o meu trabalho para ter certeza que estava bem. Então, você faz a atividade, você faz um relatório, um parecer, e aí você verifica que o que foi feito, ele atinge o objetivo que foi traçado para a feitura desse trabalho. Organização e transformação. Iniciativa dos alunos para reorganizarem, melhorando os materiais de aprendizagem. Faço sempre um esquema antes de realizar o relatório da experiência de química, né? Eu tenho algo a fazer, né? Então eu vou fazer um esquema, um relatório, uma coisa para que possa melhorar, né, o meu material de aprendizagem. Estabelecimento de objetivos e planejamento. Estabelecimento de objetivos educativos, né? Planejamento e conclusão de atividades relacionadas com esses objetivos. Comece a estudar 2 semanas antes do teste e fico descansado. Ou seja, você fez um planejamento, né? E aí, a partir desse planejamento, você dita qual vai ser o dia, se dita o tempo necessário para desenvolver cada item do que você precisa estudar, e aí você levanta, olha, esse cronograma aqui, né, esse cronograma deve ser feito até o dia tal, para que eu possa cumprir e alcançar o meu objetivo, o meu planejamento. Procura de informação, isso é muito importante. Esforços dos alunos para adquirir informação extra de fontes não sociais quando enfrentaram uma tarefa escolar. Antes de começar um trabalho, vou à biblioteca da escola, virtual também agora, né? Recolher o máximo de informações sobre o tema. A gente tem várias coisas, vários pontos que a gente pode buscar informação. Sites, redes sociais, né? Grupos no Telegram, WhatsApp, professores, profissionais, né? Então, a gente tem uma gama de indivíduos, né? Que essa gama pode servir para você buscar mais informação, né? Tem sites, tem professores, então, quanto mais informação, mais rico você pode contribuir com essa atividade, com esse relatório, com esse parecer que você vai fazer. Tomada de apontamentos. Esforços para registrar eventos ou resultados. Nas aulas, anota o máximo de apontamentos sobre o que o professor dá. Se você está vendo uma aula virtual, né, você vai anotando pontos, né, no que o professor Tiago não mencionou, por exemplo, né, ou pontos que você achou interessante, né? Então, é um apontamento que depois, né, você pode olhar e isso pode te servir em outra hora, em outro momento, para você fazer um relatório, fazer alguma coisa. E estrutura ambiental, né? Eu sei que nesse momento de pandemia, né, que a gente termina ficando mais em casa, a gente está tendo alguma dificuldade de estrutura ambiental, né? Um vizinho que liga um som muito alto, né? Carros, enfim, são várias coisas que terminam atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, esforços para selecionar ou alterar o ambiente físico ou psicológico de modo a promover a aprendizagem. Para não me distrair, isolo-me no quarto ou, para me concentrar no que estou fazendo, desligo o som. Então, a gente deve fazer uma estrutura ambiental
que seja favorável à nossa atividade, né? Se a gente tem algo a fazer, a gente tem que buscar algo que possa ser favorável. Eu, por exemplo, quando tenho que estudar alguma coisa, né, eu coloco o celular no modo avião, porque senão eu não consigo, né? Então, a gente tem que procurar algumas possibilidades que seja a favor do que a gente está se propondo a fazer. A autoconsequência, indicando a imaginação a concretização de recompensas ou punições para sucessos ou fracassos escolares, né? Olha, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, né? Se eu for bem, né, eu vou me dar de presente, estou aqui pensando em algo aqui, uma viagem, né? Um domingo sem fazer nada, enfim, né? Você imagina algo assim, né? Que, tipo, te incentive a você a cumprir aquele objetivo que você determinou, né? Então, se eu não me der bem, eu não vou fazer isso, né? Então, isso termina sendo como se fosse um gatilho na nossa mente. Repetição e memorização. Iniciativas e os esforços dos alunos para memorizar o material. Eu não indico muito isso. Para mim, eu não vejo muita... Mas tem alguns pontos que dá para ajudar, né? Que tipo, né, você pega pontos e que talvez, quando você lembra desse ponto, você lembre do completo, né? Uma palavra faz você lembrar, né, digamos assim, a frase. Enfim, na preparação de um teste de física, escrevo muitas vezes a fórmula até saber de cor, né? Então, você tem um teste, você tem algo a fazer, então você vai fazendo várias vezes até isso fixar na mente. Procura de ajuda social. Iniciativa ou esforço dos alunos para procurar ajuda de pares, alunos, né, professores e adultos, no caso aqui, seria os profissionais, né, colegas, pais, alguém que tenha conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Se tenho dificuldade no meu estudo, peço ajuda ao meu pai, que é médico, né? Então, se você tem um pai que é médico e você estuda medicina, né? Se você está em contabilidade, né? E aí você tem os seus colegas, seus pares, né? Ou você tem também profissionais, né? Você termina pedindo ajuda para entender algum ponto. E revisão de dados. Esforços e iniciativa dos alunos para relerem as notas, testes e livro de texto a fim de se prepararem para uma aula ou exercícios escritos. Antes do teste, revejo sempre os resumos, né, os apontamentos que fez também, material que fiz para me preparar para um teste, resolvo os enunciados dos que já fiz. Então, a gente busca formas de sempre estar relembrando aquilo que foi em outro momento, né, que já passou um certo tempo, então a gente, para retomar, a gente faz esses pontos aí. Então, a intenção aqui, né, é a necessidade de introduzir habilidades no currículo acadêmico, o qual é tão importante quanto conhecimento técnico, né? A intenção é dar uma visão realista da realidade profissional, com a intenção de aumentar a chance de empregabilidade, tá? As habilidades devem ser vistas como uma capacidade de aplicação rotineira. Então, por exemplo, se você começa a utilizar essas estratégias, né, você consegue levantar um objetivo, levantar a forma de desenvolver esse objetivo, seja separando a estrutura, seja levantando o tempo para fazer, né, e ao final você faz uma avaliação, né, você aplicando isso ao longo da sua vida, seja em sala de aula, seja em casa, no trabalho, né, você consegue ter possibilidades de encontrar outros materiais que talvez eu não encontrei, que outro colega não encontrou, né? E isso é uma leitura extra que certamente vai te dar um ponto de vista diferente. Isso aí é um pensamento crítico. Você pode descobrir pontos diferentes sobre de resolução de um mesmo problema, né? Ou se não, né? Você está lendo algo e juntar com algo que você leu
totalmente diferente da área, né? E isso te dá uma solução criativa a um problema, né? E certamente quando você começa a trabalhar essas estratégias, você vai conseguir resolver problemas, porque você consegue levantar um objetivo, você consegue traçar como você vai alcançar esses objetivos, você consegue desenvolver esse objetivo e você chega ao final e faz a avaliação do que ocorreu. Esses alunos também que utilizam essas estratégias, né, além de desenvolver essas habilidades para fins profissionais, eles são reconhecidos também por ter um rendimento acadêmico maior, notas maiores, tá? Esses alunos também são chamados de autorregulados, porque autorregulados, eles são independentes, eles são autônomos da figura do docente, do professor, tá? Porque eles conseguem, ao utilizar essas estratégias, fazer as suas atividades, né? E se ele consegue fazer na faculdade, certamente no ambiente profissional ele que vai conseguir fazer mesmo, né? E aí eles são caracterizados como decididos, estratégicos, persistentes e capazes de avaliar os seus processos, né? Quem não é autorregulados, que certamente não utilizaram essas estratégias, de acordo com o estudo do Zimmermann, tanto de 86 como 2001, são pessoas que dependem sempre da figura de alguém, né? Do professor, no ambiente profissional, não consegue resolver problemas, aí leva para o superior, e o superior já tem o seu tempo, vai ter que parar de fazer o que está fazendo para auxiliar na resolução desse problema. Então, são pontos que eu acredito que você, aluno, né, deve dar uma devida importância, porque se você consegue desenvolver essas estratégias na nossa disciplina, que né, a gente consegue trabalhar, muito embora seja de uma forma não tão favorável assim, mas a gente busca adaptar a nossa circunstância atual, né? Se você consegue utilizar essas estratégias na nossa disciplina, isso já serve como um treino, né? E que talvez isso fique contigo, né? E aí você consegue levar para o longo da sua vida. Então, é isso, turma, né? A nossa disciplina é de forma remota, né? Lembre sempre, o professor está aqui para apoiar você, tá? Eu sei que é um momento complicado, né? E aí você deve certamente cuidar de você, dos seus entes queridos, né? A nossa aula, nesse momento, não é uma prioridade, né? A gente vai fazer esse trabalho juntos, né? Precisa de paciência, tanto minha como sua, né? Eu tento ser o mais próximo possível, né? Eu sempre tento enviar um e-mail assim que você manda uma atividade, assim que você fala, para não perder aquele time, né, de estar fazendo ali, né? Pelo menos eu era assim na época que eu estudava. Então, quando eu estava fazendo o TCC, o professor, ele respondia rápido, né? Então, eu já fazia logo, né? E aí, quando eu percebia que ele não respondia muito rápido, eu perdi o raciocínio, eu perdi aquela vontade de fazer. Então, eu tento fazer assim, né? Eu disponibilizo o meu WhatsApp pessoal para você entrar em contato a hora que precisar. Então, também não abusa, não vai mandar mensagem 4 horas da manhã, né? Mas assim que eu abrir e ver lá, eu já respondo, né? Da forma que eu puder responder, tá? Eu busco também que você seja paciente, compreensivo comigo também, né? Porque para mim é uma fase de aprendizado, a gente está desenvolvendo aos poucos, da mesma forma que eu sou compreensivo e paciente com você. E outro ponto que eu gostaria que vocês olhassem antes da nossa aula, da gente começar de fato a entrar em campo ali, né? O primeiro minuto do primeiro tempo, é que você olhasse o plano de ensino, lesse totalmente, né, para a gente entender de fato como será a dinâmica da nossa aula, tá certo? Então, eu fico por aqui, tá? Aqui são algumas referências que eu utilizei, tá? E um abraço, e eu estou à disposição de vocês a qualquer momento. Valeu, abração, fui!